Então, hoje, a dinâmica da live que eu vou tentar seguir é eu explanar alguns detalhes para vocês, nada que seja muito longo, nada que seja muito difícil de compreender, para depois a gente responder algumas perguntas que vocês trouxeram, que vocês vierem a trazer aqui para mim, ou perguntas que já foram trazidas em outras ocasiões, principalmente nas minhas caixinhas de pergunta que eu abri e deixei as pessoas ali questionarem, trazerem as suas dúvidas, tá certo? Então, para a gente começar, a gente tem que entender um pouquinho o quão importante é o pé torto congênito na nossa sociedade. Quando a gente fala da estatística do pé torto congênito, a gente já sabe hoje que 1 em cada 1.000 nascidos vivos tem pé torto congênito. Então não é uma deformidade congênita tão rara assim, tá certo? É uma deformidade congênita, de certa maneira, até comum, né? Segundo o IBGE, hoje no Brasil, nós somos 214 milhões de brasileiros. Então, se nós somos 214 milhões de brasileiros, a gente vai estimar que a gente tem em torno de 214 mil pessoas no Brasil com pé torto congênito. E nem todas essas pessoas são crianças, muitas já são adultos, que foram ou não foram tratados no passado, certo? E a gente, pela média dos dados de 2020, a gente tem uma média de que tem 7.400 e uns mais ou menos 7.400 nascimentos ao dia no Brasil. Ou seja, se a gente tem em torno de 7.000 nascimentos no Brasil, a gente tem pelo menos 7 novos casos de pé torto no Brasil a cada dia. Então, é uma doença extremamente importante que a gente tem que comentar mais, a gente tem que divulgar mais e a gente tem que trazer a elucidação para as pessoas para poderem buscar o tratamento e para os próprios colegas conseguirem tratar da maneira correta, certo? Então vamos lá. O tratamento do pé torto congênito ele passou por uma revolução nos últimos 30 anos. Há mais de 30 anos, a gente ainda não conhecia, o mundo ainda não conhecia o método Ponseti. Então, antes disso, o método mais utilizado era um método que a gente chama kite. É um método que foi descrito lá no início dos anos 1900. E esse método ele consistia em fazer algumas troquinhas de gesso com um ponto de fulcro diferente da técnica de Ponseti e, posteriormente, fazia-se uma cirurgia com liberação ampla. Você faz cortes grandes nos pés, você libera vários ligamentos, vários tendões, consequentemente, aumenta bastante a chance de você ter uma sequela, uma lesão maior dos tecidos, certo? Então, a gente vê que muitos dos pacientes que hoje são adultos são pacientes que foram tratados pela técnica de kite, com cirurgias que foram extremamente amplas e que foram extremamente muito mais invasivas, certo? Então, quando a gente pensa no paciente adulto hoje, a gente acaba tendo essa ideia. Essa cirurgia é uma cirurgia que, na minha opinião, é uma das cirurgias mais difíceis de ser realizadas dentro de todas as cirurgias ortopédicas, que é essas cirurgias que a gente chama liberações posteromediais, cirurgia de Cincinnati, várias técnicas cirúrgicas diferentes que envolvem a correção do pé torto congênito. Para que você consiga fazer ela com excelência, você tem que ter bastante experiência, tem que ter bastante habilidade. E eu até hoje, com mais de 5, 6 anos de experiência, eu tenho muita dificuldade em realizar essa cirurgia de uma maneira que eu consideraria com excelência, para ter um resultado bom. Até porque hoje em dia a gente quase não faz mais essa cirurgia. Antigamente ela era muito mais feita, tá certo? Então, se a gente pensar que antes dos anos 2000, no Brasil, a gente praticamente não tinha Ponseti, então a maioria dos adultos hoje em dia, ou eles foram tratados pela técnica de kite, ou técnicas similares a kite, com cirurgias amplas, ou muitos não foram tratados. Porque se a gente pensar no interior do país, no interior do Brasil, no interior de em pequenas cidades, você não tinha médicos capacitados para fazer isso, e muitas vezes no passado, isso sendo cirurgias maiores e mais extensas, elas são mais onerosas tanto ao sistema público quanto ao sistema privado de saúde, e muitas pessoas não tinham condições. Então a gente ainda tem também muitos adultos que não foram tratados. E dentro desses que não foram tratados, muitos hoje em dia continuam dessa maneira, usando às vezes sapatos para se adaptarem, ou às vezes tendo medo de procurar algum tipo de tratamento, mesmo tendo o sonho de se tratarem, tá certo? Então, quando a gente fala
do tratamento do pé torto congênito no adulto, ele é diferente do tratamento do pé torto congênito na criança em vários aspectos. Primeiro, porque quando a gente fala no adulto, a gente está falando um ser que já é maduro esqueleticamente. Um ser que já sofreu todas as mudanças do tempo, da carga que está sendo feita sobre aquele pé, do desgaste que está sendo feito sobre aquela articulação. Então, o adulto, ele tem um tratamento diferente do tratamento que a gente realiza até que seja completada a maturidade esquelética, que é por volta da adolescência, certo? E quanto mais a gente pensa numa criança em desenvolvimento, quanto mais velha essa criança vai se tornando, mais próxima ela vai se tornando de um adulto, o tratamento se torna cada vez mais desafiador para o médico que está tratando. Então, pensando assim, a gente precisa entender o seguinte, né? Pacientes tratados com cirurgias podem ter sequelas. Pacientes não tratados também podem ter sequelas. Tem muitos pacientes que não são tratados, que convivem bem com a deformidade, caminham, fazem todas as coisas, mas tem aquele estigma de andar com o pé para dentro, lembrando o pé de um curupira, que o pé fica praticamente virado para trás. E muitos pacientes têm o desejo, o sonho de realizarem um tratamento, sempre sabendo que esse tratamento ele é um tratamento desafiador. Muitas pessoas me perguntaram sobre a técnica de Ponseti. Muitas pessoas falaram assim: doutor, o senhor colocou aí vários posts, várias fotos, várias descrições da técnica de Ponseti. É possível tratar um adulto com a técnica de Ponseti? Nós temos trabalhos, sim, inclusive trabalhos que foram publicações, pesquisas que foram desenvolvidas por alguns médicos que mostram resultados bons em adultos realizando a técnica de Ponseti. Mas eu sinceramente acho muito difícil que você consiga fazer todo o tratamento com a técnica de Ponseti. Se você conseguiu, muito provavelmente é porque aquele pé era um pé mais favorável, era um pé que tinha uma flexibilidade um pouco maior para correção. Entendem? Então, as sequelas, elas são várias. O pé torto congênito, sendo uma deformidade congênita que não tem cura e sim tratamento, ele deixa sim sequelas. Essas sequelas podem apenas ser sequelas estéticas, sem nenhuma alteração de função ou de dor para a pessoa, mas podem sim ter alterações de função e de dor para muitos pacientes. E as principais sequelas que ficam nos pacientes são sequelas relacionadas à própria doença, né? A primeira delas é a panturrilha ser mais fina, porque como eu já venho dizendo para vocês, a doença ela é primariamente uma doença das partes moles que afeta o posicionamento dos pés, levando à deformidade óssea com o passar do tempo, certo? Então, quando a gente vê uma pessoa com pé torto congênito não corrigido ou até mesmo corrigido, se for unilateral, é muito fácil de perceber que uma das panturrilhas é muito mais fina que a outra. Existe um mito de que a panturrilha ficou fina porque a pessoa usou gesso, e é um mito, não é por conta disso. Sim, quando a gente usa gesso, pode acontecer de você ter um afinamento do braço, um afinamento da perna, mas aquilo é temporário, aquilo é por desuso. No caso do pé torto congênito, quando isso fica para sempre a longo prazo, isso é considerado uma sequela da doença. E é uma sequela muito mais funcional, uma sequela muito mais estética do que uma sequela funcional. Outra coisa que fica é que o pé tende a ser um pouco menor quando é unilateral. O pé tende a ser um pouquinho menor, tende a diminuir a mobilidade. Então, a restrição de mobilidade, a rigidez é algo que é inerente do pé torto. Quando você compara um paciente que não tem pé torto com um paciente que tem, você vai ter um pé mais rígido. Ainda dentro de pacientes que têm pé torto, você pode ter diferenças. Até quando o pé torto é bilateral, às vezes um pé é mais rígido que o outro, porque nem sempre a doença vem com a mesma intensidade nos dois pés. Então, quando a gente pensa no adulto, a gente tem que pensar o seguinte: as principais sequelas são essas, de alteração da panturrilha, alteração do comprimento dos pés, e quando a gente pensa num paciente que foi tratado com cirurgias amplas, a cirurgia ela é um trauma. Toda vez que eu abro um pé, que eu faço um procedimento cirúrgico, eu causo um trauma. Eu corto a pele, eu libero tendões, eu libero ligamentos, eu mexo próximo à articulação, e isso é um trauma causado pela cirurgia. E, consequentemente, isso vai trazer consequências como fibrose, cicatrização, diminuição da mobilidade.
e, eventualmente, um desgaste a longo prazo das cartilagens, que a gente chama isso de artrose. Uma artrose causada por uma sequela da deformidade. Então, essa artrose, ela também é uma causa muito importante de dor nos pacientes adultos. Ela é uma causa importante de dor porque ela, além de trazer dor, ela traz disfunção. O paciente tem dificuldade de mobilidade, tem dificuldade de ficar muito tempo em pé, tem dificuldade de praticar atividades físicas, principalmente atividades físicas com impacto, e, além disso, o paciente perde mobilidade com o passar do tempo, cada vez mais. E aí eu vou trazendo, quando eu for falando, algumas coisas que a gente pode fazer para a gente ir melhorando isso. Então, essas são as principais sequelas. As sequelas são relacionadas à própria doença e ao tratamento da doença, principalmente quando o tratamento foi realizado de maneira cirúrgica. Hoje, infelizmente, a gente tem poucos casos de adultos tratados pelo método Ponseti aqui no país, aqui no Brasil. Mas a gente já tem trabalhos que comparam adultos acima de 30, 40 anos, trabalhos que foram publicados são trabalhos multicêntricos, que compararam alguns pacientes adultos tratados com o método cirúrgico, vamos usar esse termo, método cirúrgico com cirurgias amplas, e o método Ponseti, que é o método minimamente invasivo, que a gente usa hoje, que é troca de gesso, tenotomia e, posteriormente, o uso da órtese. Quando a gente vê esses trabalhos, a gente vê que esses trabalhos, geralmente, eles mostram pra gente três grupos. Vamos entender três grupos. Um grupo é constituído por pacientes que são normais, que não têm pé torto. Outro grupo são pacientes pé torto tratados pelo método Ponseti. E um terceiro grupo são pacientes com pé torto congênito tratados com métodos cirúrgicos. Quando pega-se os pacientes que têm pé torto congênito e compara-se com os pacientes normais, sempre há alguma sequela. Os pacientes que têm pé torto congênito, eles tendem a ter um pouco mais de dor, tendem a ter um pouco mais de restrição de mobilidade relacionado aos pacientes normais. Então, todo paciente que foi tratado com pé torto congênito, ele não é um paciente normal, ele fica com alguma sequela, ele tem uma deficiência congênita. Muitas pessoas me perguntam, doutor, o pé torto congênito é uma deficiência? Se a gente pegar a legislação do PCD, pessoa com deficiência, a gente vai ver que o pé torto sim se enquadra nos critérios de PCD. Porém, a depender do benefício que o paciente queira, pode ser que ele se enquadre ou não. Porque tem pacientes que vão ter mais disfunção, mais dificuldade de realizar alguma tarefa, desempenhar alguma função, e vão ter outros pacientes que vão ter mais facilidades. E é por isso que é importante um relatório médico dizendo a verdade sobre aquele paciente e com o CID, colocando ali a doença para ver se o paciente tem ou não critérios para se enquadrar dentro de alguma coisa específica, de algum benefício específico, certo? Mas sim, o paciente com pé torto congênito, ele é um paciente PCD, tá? E aí quando a gente pensa, então, em todas essas alterações que eu trouxe para vocês, em todas essas diferenças que a gente falou do paciente que foi tratado pelo método Ponseti e pelo método cirúrgico, a gente precisa então entender a diferença do método Ponseti com o método cirúrgico, em que já foi provado que o método cirúrgico ele traz muito mais sequelas, tanto do ponto de vista de perda de função, perda de mobilidade, quanto do ponto de vista de dor. Os pacientes tratados pelo método Ponseti tendem a ter uma função muito melhor e menos dor do que os pacientes que foram tratados pelos métodos cirúrgicos, cirurgias amplas. Então, quando a gente vê esses métodos, a gente vê hoje uma grande vantagem. O método Ponseti é um método de baixo custo, é um método que é muito de mais fácil treinamento comparado ao método cirúrgico, é um método que é minimamente invasivo, não trazendo grandes cicatrizes, e é um método que deixa os resultados melhores. Por isso, hoje, é o método padrão ouro de tratamento do pé torto congênito. Tá certo? Então, daqui para frente, a gente espera que a gente tenha adultos no futuro melhores do que os adultos que nós temos hoje com pé torto congênito. Esse é o nosso sonho. Certo? Como médicos que tratam pé torto. Então, vamos falar um pouco sobre o que a gente pode fazer, o que o adulto pode fazer para tentar melhorar a qualidade de vida, né? O que você pode fazer para melhorar a qualidade de vida? Desde o desenvolvimento da criança, porque aqui tem alguns pais que estão nos acompanhando que têm crianças e têm um desejo de entender como eles podem
melhorar a qualidade de vida dos filhos deles no futuro, e como um adulto hoje, que tem pé torto congênito, pode melhorar a sua qualidade de vida. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que para você evitar a artrose, evitar as dores, você precisa estar se movimentando. Os trabalhos que falam sobre artrose, sobre desgastes articulares, mostram que parar de fazer exercícios que levam ao ganho de mobilidade pioram a artrose a longo prazo. Isso não significa que você precisa submeter o seu pé ao extremo do limite. Mas você pode fazer atividades de ganho de mobilidade. Essas atividades são alongamento, você pode fazer musculação sem impacto. Musculação é uma atividade sem impacto. Você pode fazer natação, você pode fazer pilates, você pode fazer artes marciais. Muitas delas não têm impacto, tem muito mais mobilidade. Você pode andar de bicicleta. Então, atividades que não envolvam impacto, certo? Se você quiser fazer atividade de impacto, pode, mas você tem que entender que isso pode levar a um desgaste maior a longo prazo. Doutor, mas eu amo correr, eu sou maratonista, eu corro 42 quilômetros, eu faço uma maratona. Isso é um fato real. Eu tenho um paciente de 41 anos que foi tratado pelo método cirúrgico, tem um pé extremamente bem corrigido e corre maratona. Eu até perguntei para ele assim, você não sente dor no pé enquanto você corre? Ele falou assim, eu sinto dor lá pelo 30º quilômetro. E eu já tentei correr. E eu, a partir do 2º, 3º quilômetro, já estou sentindo dor no pé. Então, assim, esse paciente é um paciente que ele consegue ter uma qualidade de vida enorme e conseguir manter a corrida dele. É por uma questão dele mesmo gostar de fazer isso e ele continua fazendo. É proibido? Não é. Se ele consegue fazer, continue fazendo. Eu tenho um paciente que joga futebol a nível quase profissional. Ele é um adolescente. Inclusive, ele está sendo cogitado a virar um jogador profissional de futebol. Ele até tenta esconder o fato de ser um pé torto congênito para isso não atrapalhar a carreira dele. Entendeu? Porque ele tem poucas sequelas. Então, o pé torto congênito pode ter isso. Pode ter uma questão, né, de você estar evoluindo de uma maneira bem boa, sem ter muitas alterações. E o que a gente também pode fazer para melhorar a qualidade de vida, né? A gente tem que pensar no tipo de calçado que a gente usa. Qual o tipo de calçado que você está usando? Você está usando só chinelos, havaiana? Você está usando só sandálias rasteirinhas? Você está usando só sapatos pouco confortáveis? Que tipo de sapato você usa no seu trabalho? Que tipo de sapato você usa no seu dia a dia? Porque o sapato, a mudança do sapato, a mudança de uma palmilha específica pode muito melhorar a sua dor. Se você vai jogar futebol descalço, tem várias crianças, adolescentes que jogam futebol descalço e depois reclamam pra mim, doutor, tenho dor no pé. Eu falo, cara, você precisa colocar uma chuteira, um tênis, um sapato adequado para poder jogar. Então, busque o sapato adequado para a atividade que você vai fazer. Se você gosta de caminhar, vai para academia, você vai usar um tênis confortável. Um tênis legal, um tênis que às vezes tem um custo maior, pode ser um investimento para você evitar uma cirurgia no futuro, para você melhorar a sua qualidade de vida. Então, os sapatos são importantes, certo? Outro fator muito importante para melhorar a qualidade de vida, não deixar de fazer outras atividades que você goste. Outras atividades, porque isso produz na gente endorfinas. Outras atividades que lhe propõem prazer, hobbies, aprender um instrumento, aprender uma língua nova, viajar, fazer outras coisas dentro que você pode, isso ajuda a produzir endorfinas que evitam ter dor. Isso melhora a sua qualidade de vida, independente de você ter pé torto, certo? Isso já é relatado no que a gente vê das pesquisas. Outra coisa bastante importante também para melhorar a qualidade de vida é a nossa relação familiar. Ter uma relação familiar legal, fazer tudo de uma maneira que a gente curta fazer coisas que a gente curta fazer. Isso melhora muito a qualidade de vida e traz menos dores, traz menos desgaste, mesmo que o paciente tenha artrose ou tenha desgastes importantes ali no pé. Então, quando a gente fala da artrose ou a gente fala dessas alterações que a gente tem no pé que foi tratado, a gente precisa compreender que a artrose, o tratamento dela é um tratamento que, na grande maioria das vezes,
acaba sendo, de resolução, acaba sendo um tratamento cirúrgico, principalmente no pé. Existem descrições de infiltrações, existem descrições de... Só um minutinho. Existem descrições de infiltração, existem descrições de medicamentos que ajudam a melhorar a dor, mas nenhum deles se provou ser 100% efetivo no controle dos sintomas e das dores. Certo? Então, quando a gente fala da qualidade de vida, a gente fala nessas medidas para a gente poder melhorar. Outro fator muito importante é, às vezes, procurar com o seu médico fazer uma palmilha sobre molde. Uma palmilha que possa acomodar bem o seu pé e isso melhora muito o conforto. Tem vários pacientes que trazem para mim essa queixa de ter dor no pé, a gente molda uma palmilha adequada e isso melhora muito a qualidade de vida da pessoa. Uma palmilha, uma simples palmilha dentro do calçado fechado, certo? Agora eu queria contar um pouquinho para vocês sobre o tratamento dos pacientes que nunca foram tratados, que talvez seja uma das maiores expectativas que as pessoas tenham, né? Paciente que nunca foi tratado, geralmente existem muitos pacientes que não foram tratados e a grande maioria deles estão numa classe social, com uma questão social muito mais carente. São pacientes que estão no interior do país, em estados da região norte, da região nordeste, ou às vezes até que na região centro-oeste, porque eu falo de Brasília, a gente tem também pessoas que estão em cidades menores, em zonas rurais, e muitas vezes não conhecem ou nunca tiveram contato com alguém que tenha feito tratamento. Então o que a gente vai falar? A gente vai falar um pouquinho sobre a expectativa do tratamento e sobre o que pode ser feito para melhorar. Quando você tem um pé torto congênito não tratado, você já tem um pé rígido, na grande maioria das vezes, um pé muito duro, em que as articulações, e o pé tem várias articulações, o pé tem vários ossos, todas as juntas, todas as articulações, geralmente elas já estão com bastante anquilose, que a gente fala. O que é anquilose? É quando você tem um desgaste muito importante daquelas articulações e muitas vezes o movimento é muito precário. Então, a grande maioria dos pacientes já tem uma dificuldade de movimento. E mesmo que eu faça o gesso pelo método Ponseti, esse ganho da deformidade ele tende a ser um pouco mais lento, um pouco mais gradual. E quando a gente fala do tratamento hoje de pacientes adultos, a gente tem algumas linhas de tratamento. Aqui eu sigo hoje, pela minha experiência, que não é muita, diga-se de passagem, porque todos meus pacientes que foram tratados adultos foram tratamentos extremamente desafiadores. O que eu sigo de linha é fazer uma correção parcial até onde eu consigo com gesso e depois eu vou associar um tratamento cirúrgico para complementar a correção. E esse tratamento cirúrgico vai depender de até onde eu cheguei com aquele gesso. Porque eu tenho que tirar o pé de uma posição virada para dentro e trazer o pé para a posição normal. Então, eu vou fazendo gessos. Esses gessos podem ser 8, podem ser 10, pode ser até um pouco mais a quantidade de gessos, geralmente gessos semanais, para poder tentar corrigir a deformidade até o ponto onde eu percebo que é possível. Esse gesso, ao contrário do que a gente faz na criança, costuma ser mais difícil, mais doloroso, tanto difícil para mim e doloroso para mim, porque a manobra dói o braço, porque a gente tem que fazer uma força com jeito para fazer o encaixe dos ossos e aos pouquinhos fazendo a correção. Então, a gente consegue grandes resultados. Não são iguais aos que a gente consegue com as crianças, certo? E aí, depois, a gente passa por uma etapa cirúrgica, que a gente vai fazer uma cirurgia a depender do que a gente conseguiu de correção. Essa cirurgia pode envolver tenotomia, pode ser uma liberação menor do que eu faria numa liberação póstero-medial extensa, pode até ser uma liberação póstero-medial extensa, pode até ser a gente ter que tirar alguns ossos para chegar na correção, entendeu? E esse pé será um pé rígido. A gente não consegue esperar que um pé de um paciente que nunca foi tratado seja um pé normal. A gente nem espera que um pé de uma criança tratado pelo método Ponseti seja um pé normal. Ele é um pé tratado. Então, até no adulto, a gente tem que pensar que ele não será um pé normal. Ele será um pé que muitas vezes vai ali estar para frente, melhora muito a posição, melhora o estigma de você ter o pé virado para trás, mas ele é um pé que tende a ser rígido. Assim como o pé para trás é um pé rígido, é um pé duro, mas ele vai ser duro para frente. Isso é um processo.
É um processo que não é simples, que não é tranquilo tanto assim, mas que vale a pena no final para muitas pessoas. Então, quando uma pessoa deseja, um paciente adulto deseja o tratamento, ele tem que cogitar bastante essa questão. Vai ser um processo, não é uma mágica, não é do dia para o outro, pá, pum, que acaba. Então, essa é uma linha de tratamento, a linha de seguir um tratamento com gessos, posteriormente a gente associa a um procedimento cirúrgico. Existe uma segunda linha, que é uma linha que já advoga o uso da correção gradual, usando fixação externa. Fixador externo, numa técnica descrita por Elizarov, que é um médico russo, que desde a época da União Soviética desenvolveu um método que se usa um fixador parecido com uma gaiola. Vocês já devem ter visto fixadores semelhantes a esses. E com esse fixador a gente instala esse fixador e esse fixador vai fazendo um movimento gradual de correção. Gradual porque a gente instala o fixador e a gente faz de uma maneira que essa correção vai sendo ajustada todos os dias pelo paciente e o pé vai corrigindo. Não é uma correção simples e ela também não é isenta de complicações durante o tratamento, não é isenta de dor. É um procedimento que você tem que ficam fios de Kirchner, que são aqueles pininhos e pinos mais grossos no osso que saem para fora. Então é um tratamento também que depende de muita dedicação e é um tratamento também árduo para a correção do pé torto congênito. Mas é uma possibilidade e é uma coisa que eu estou estudando para começar a fazer também dentro do arsenal de cirurgias que eu tenho. Porque eu não tenho muita experiência com fixação externa. Mas é algo que eu pretendo ter para poder estar no arsenal de correção. E quando a gente fala hoje, a maior dificuldade que a gente tem quando a gente fala de pé torto congênito no adulto é porque dentro das especialidades ortopédicas a gente tem uma divisão. Você tem, por exemplo, o ortopedista, especialista em pé e tornozelo, que é o meu caso. E você tem o ortopedista, especialista em criança, que é a ortopedia pediátrica. A grande maioria dos médicos que são ortopedistas de pé e tornozelo, eles não tratam pé torto congênito infantil. E a grande maioria dos médicos ortopedistas pediátricos não tratam pé torto congênito em adulto. Então acaba ficando um limbo. A gente tem poucos médicos que consigam ter um conhecimento abrangente em pé torto congênito, mesmo pensando no adulto. E eu, como dentro da instituição que eu trabalho hoje, que é o SARA, eu comecei a ser treinado mais a trabalhar com crianças, desde crianças e vou até adulto. Hoje eu consigo ter uma visão que poucos colegas têm. Uma visão de você entender a criança e como ela vai estar como adulto, até porque a gente faz esse acompanhamento a longo prazo. Um paciente que tem pé torto congênito, ele precisa ser acompanhado a longo prazo. Ele precisa ter um médico de confiança. Ele precisa ter uma pessoa que ele possa ter contato ou procurar para uma consulta durante toda a vida dele. Porque eventualmente, em algum momento, ele vai precisar de um auxílio, ele vai precisar de uma consulta, ele vai precisar de uma cirurgia, ele vai precisar de uma palmilha, ele vai precisar de uma avaliação se o calçado está correto ou não, ele vai precisar avaliar se aquela atividade que ele está fazendo é correta ou não. Então, por isso que é importante a gente entender que o pé torto congênito é uma deformidade comum e ela precisa ser mais divulgada. A gente tem tanto do ponto de vista de necessidade, quanto do ponto de vista de mercado, uma área extensa para a gente poder explorar, para a gente poder entender esse paciente, para a gente poder auxiliar esse paciente. Entendeu? Então, é uma coisa difícil. Muitas mães me perguntam assim, e outros pacientes, eu não consigo achar um médico especialista em pé que consiga ter essa compreensão do pé torto congênito. Às vezes não é fácil mesmo. Eu concordo com vocês. Até porque na formação de um ortopedista especialista em pé, o pé torto congênito ele é pouco visto, porque acaba-se que você vê mais pé torto congênito nas crianças que nascem e você faz o tratamento ali. Entenderam? Eu vi que vocês trouxeram algumas perguntas. Eu falei um pouquinho sobre esses aspectos do tratamento, sobre essas dificuldades, sobre esse tratamento ser um tratamento um pouco mais complexo. E eu vou tentar responder algumas perguntas. A Priscila Almeida, 82, me perguntou assim: todo adulto PTC tem sequelas como, por exemplo, dores? Então eu já trouxe aqui para vocês essa resposta. Todo paciente que tem pé torto congênito, ele vai ser um paciente que não é normal. Ele é um paciente que eventualmente vai ter uma dor, vai ter uma rigidez, vai ter alguma sequela.
Então, sim, todo paciente PTC adulto tem sequelas, como por exemplo dores, de certa maneira. Por isso é considerado um paciente com uma certa deficiência. Uns mais, outros menos. Nem todo paciente com pé-torto vai ser igual. Até porque, se você pegar um paciente que foi tratado por um doutor tal e outro por outro doutor, às vezes os resultados podem ser diferentes. Isso é uma das coisas que também são muito complicadas. Porque tem muitos colegas, hoje eu até trouxe no meu story, quem viu, muitos colegas que fazem manipulação em gesso e falam que é método Ponseti e não é método Ponseti. Não fazem o método da maneira adequada, certo? Então isso acontece. Recidivas em adultos, rigidez. Foi uma pergunta, queria que eu falasse sobre isso, né? Então, recidiva em adulto é muito pouco provável, porque as recidivas elas acontecem principalmente até completar essa maturidade esquelética. Então, a maioria das recidivas, ou diria que até 100% das recidivas acontecem até o final da adolescência. E sendo que a maioria delas se dá até os 6, 7 anos de idade, e principalmente até os 4 anos de idade. Então, nos adultos é muito pouco provável que a gente tenha alguma recidiva. A gente pode ter outras alterações, a gente pode ter dor, a gente pode ter artrose, a gente pode ter maior rigidez, etc. A Jaque Silva perguntou sobre sequelas após 40 anos para os tratados cirurgicamente com... Jacob Silva, desculpa. Sobre pacientes tratados tratados com kite, né? O que fazer? Quais são as sequelas após 40 anos? É aquilo que eu vinha falando. Nós, como seres que somos mutáveis, que vamos evoluindo e que também vamos nos desgastando com o passar do tempo, a gente costuma evoluir com artrose. A gente se desgasta, nossas juntas, nossas articulações se desgastam. Quem tem pé torto congênito, principalmente se foi operado, pequenininho, com 1 ano de idade, 6 meses de vida, pode muitas vezes ter tido sequelas muito importantes decorrentes daquela cirurgia que aconteceu no passado, e isso vai trazer sequelas no futuro, inclusive desgaste, artrose, dor e dificuldade para fazer algumas atividades, principalmente passar muito tempo em pé ou andar grandes distâncias. O que pode ajudar você a melhorar isso? Primeira coisa, melhorar o calçado, colocar uma palmilha, que isso está mudando o calçado. Outra coisa, às vezes tomar algum medicamento que auxilie você quando você for fazer uma atividade maior para você não sofrer. E outra coisa é a cirurgia, que chama-se artrodese, que a gente vai mexer nessas articulações que estão afetadas e vai fundi-las, vai fazer uma artrodese. Vai fundir as articulações que foram afetadas e isso pode melhorar a sua dor. Mas, de certa maneira, também pode aumentar a rigidez, porque se eu vou fazer uma fusão de uma articulação que já está desgastada, eu vou também diminuir, eu não vou ter movimento ali naquela articulação. Entendeu? Encontrar médicos que atendam PTC adulto tem muita dificuldade. Então, muitos pacientes falaram isso, eu acabei de falar, né? Médico que atende PTC adulto é difícil. Uma pessoa me perguntou assim, como seria o procedimento de uma tenotomia no adulto? Então, a tenotomia, quando a gente pensa ela no adulto, ela vai ser diferente da criança. Primeiro porque, não necessariamente, deixa eu reformular. Se a gente for fazer uma tenotomia, na criança, a gente tem um pé diferente. No adulto, muitas vezes, só com a tenotomia a gente não consegue uma correção plena. A gente precisa associar outras coisas, às vezes um alongamento mais extenso do tendão, às vezes uma cirurgia de liberação mais ampla. Mas se for só a tenotomia é muito simples. Pode ser feita até por via percutânea, que seria com um cortezinho muito pequeno que a gente solta o tendão. Então é muito semelhante se for o caso. Outro paciente trouxe uma pergunta para mim. Um bebê que tratou PTC pelo método Ponseti pode ter recidiva quando adulto? Então, o que acontece? Eu acabei de falar sobre a recidiva. Se o PP ele tratou o método Ponseti, foi acompanhado durante todo o seu crescimento, não teve recidiva até a maturidade esquelética, muito provavelmente quando adulto ele não vai ter recidiva, ele vai ter um resultado bom, certo? Eu tenho que ler, porque senão eu tenho áudio. A Cádia Cristina perguntou que se a pessoa que tem PTC corrigido é considerado PCD. Peraí. A Cádia Cristina perguntou se uma pessoa que tem PTC corrigido é considerado PCD. Então, eu falei um pouquinho sobre essa questão do PCD, porque isso é um pouco controverso, segundo alguns colegas, mas segundo a legislação, se a gente for pegar, o PTC é considerado PCD, independente de ter sido corrigido ou não. Agora,
se você vai ser capaz de ter um benefício ou não, vai depender do laudo médico, do relatório médico e de uma avaliação pericial. Por exemplo, muitas pessoas me perguntam assim: doutor, eu tenho um filho PTC, eu tenho direito a comprar o carro com IPI, com isenção de IPI? Muitas vezes eu faço o relatório e coloco a verdade. Eu coloco que o paciente foi tratado, que ele está em tratamento, mas vai passar por um laudo pericial do médico que é perito. Às vezes é médico do INSS ou médico perito. Se o perito aprovar, ok. Eu, como médico assistente, eu sou obrigado a fazer um relatório que condiz com a verdade. Entendeu? Então, assim, não é o CID que determina a consequência e a sequela das pessoas. É, sim, a verdade. Então, eu coloco a verdade. Eu faço um relatório colocando a verdade. Se eu tenho um paciente que não tem nenhuma dificuldade, não tem nenhuma dor, eu coloco: o paciente foi tratado, ele tem o diagnóstico de uma deformidade congênita, mas ele não tem disfunção, por exemplo. Entendeu? A gente não pode mentir. Nenhum médico, nenhum profissional pode mentir para que você consiga um benefício. Se for direito de vocês só o CID, por exemplo, para o benefício, sim. A Luísa Marila. Luísa Marila. Palmilha de silicone. Palmilha de silicone você indicaria? Então, vamos lá. Palmilhas, a gente tem. Quando a gente fala de palmilha, a gente vai ter um compêndio, uma série de possibilidades, uma série de materiais que podem ser utilizados para a fabricação de palmilhas, certo? Então, hoje em dia, eu tenho pouca experiência com palmilhas de silicone, principalmente essas palmilhas pré-moldadas. O ideal é que você consiga fazer essa palmilha num orteticista, uma palmilha que seja fabricada para você, uma palmilha sob molde, em que você vai fazer, alguns profissionais fazem por baropodometria, que é um exame, que ele não é muito barato, outros fazem por molde. Você simplesmente vai pisar numa plataforma e aí vai ter ali o material, que geralmente não é silicone. A grande maioria dos materiais que eu acho são densidades diferentes de espuma ou tipo de EVA, que aí são espumas e EVA de densidade diferente. É assim que as palmilhas da instituição que eu trabalho são fabricadas, são palmilhas excelentes. Então, eu acredito que dessa maneira seria melhor. Ou seja, cabe avaliação, né? Isso, cabe avaliação de cada colega. A Luísa também agradeceu por você cuidar de adultos, acho importante. A Luísa, muito obrigado aí, então, pelo carinho. Depois você vê pra mim quais são as outras perguntas. Minha esposa está me auxiliando nas perguntas. Eu vou trazer mais alguma aqui. É comum a perna atrofiar cada vez mais depois da vida adulta? Então, eu queria trazer para vocês um tópico sobre essa questão da atrofia da perna, né? Da panturrilha ser fina. Muitas pessoas trazem a questão para mim, seguinte: doutor, eu posso fazer uma cirurgia plástica para melhorar a minha panturrilha? Então, primeiramente, é uma questão assim: poder você pode. Eu geralmente eu não recomendo e não, vamos dizer assim, eu não instigo a pessoa a fazer. Primeiro porque quem faz esse tipo de cirurgia é o cirurgião plástico. É uma cirurgia só estética, só do ponto de vista estético. Se você, tendo uma panturrilha mais fina, acredita que colocar uma prótese de silicone na panturrilha, igual é feito uma prótese de silicone mamária, por exemplo, vai te trazer uma melhora da sua autoestima, uma melhora da sua qualidade de vida, cabe a você tomar essa decisão e procurar. Agora, entenda o seguinte: as diferenças da panturrilha, elas são algo que se desenvolve durante a fase do crescimento e ela tende a não piorar. Para que ela não piore, é importante que você pratique atividade física para manter o restante daquela musculatura que está ali funcionante e manter a sua força, tudo normal, tá certo? Então não costuma ter uma piora dessa questão dessa hipotrofia da panturrilha, não. A Juliana Dantas fez um aspas. Esse é o problema. Não há muitos que atendem pé torto congênito adulto. Estou mais de um ano procurando médico para adulto e nada. Então, a Juliana falou que ela está com dificuldade para achar paciente com médico que atenda pé torto adulto. Isso realmente é uma dificuldade bastante plausível que a gente vê. Porque hoje em dia, quando a gente fala em médico que atende pé e tornozelo adulto, principalmente quando a gente fala no privado, a grande maioria dos colegas tem uma preferência por fazer cirurgias que envolvem o antepé, que são cirurgias que envolvem dedos menores, cirurgias que envolvem joanete, porque essas cirurgias que envolvem tratamento de retropé são cirurgias mais complexas, são cirurgias que, principalmente sequela de deformidade, são cirurgias
que são mais desafiadoras, são pacientes que trazem um desafio maior, então realmente é mais difícil você encontrar primeiro um colega que esteja disponível a tratar você e um colega que compre a sua história para tratar você. Isso realmente é uma coisa difícil. E é uma coisa que, querendo ou não, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu sempre preferi muito mais tratar deformidades e é uma coisa que a gente vê uma dificuldade no mercado, de encontrar colegas que façam isso, né? Meu colega, o Vinícius, da sala de gesso, o técnico de gesso, perguntou quando que eu volto. Para quem não sabe, eu tô afastado do trabalho, eu tô hoje terminando a minha quarentena porque eu tava com Covid. Pegou Covid eu e a minha esposa. A gente passou por um bocado difícil aí no final de semana, porque a doença dá uma derrubada, mas estamos bem, graças a Deus, e eu volto semana que vem aos trabalhos. O Marcos, inclusive, perguntou, volta quando? Segunda, Marcos. Eu volto segunda-feira. Uma pessoa... A Luísa, muito querida, terceira participação, obrigada por sua orientação e explicação. Tá, muito obrigado, Luísa, pelo comentário. O Fábio Lira perguntou, o Fábio, o tratamento com fixador encolhe a perna? Vamos lá, o Fábio é um cara que está passando nesse momento pelo tratamento comigo. O Fábio é um cara corajoso que está aí começando o tratamento comigo e a gente espera que dê tudo certo. Quando a gente fala do fixador externo, vamos lá. O fixador externo geralmente ele não encolhe a perna. O fixador externo você pode fazer... Quando a gente era criança, você brincava de Lego? O Lego, ele é um tipo são várias pecinhas que a gente pode montar o que a gente quiser com aquelas pecinhas. O fixador externo é a mesma coisa na ortopedia. Você pode fazer o que você quiser com o fixador externo. Porém, fazer o que você quiser não é bem fácil e nem simples para todo paciente. Então você pode, muitas vezes com o fixador externo, corrigir uma deformidade, você pode alongar um osso, você pode reconstruir um osso. A gente usa o fixador externo muitas vezes por sequelas de traumas graves, em que tem perda óssea importante. A gente usa o fixador externo para deformidades graves. Então o fixador externo, ele é como se fosse um Lego para o ortopedista. Você pode usar ele e a partir do seu conhecimento, da sua capacidade de montar aquele fixador, você leva o pé para onde você quiser. Você leva a perna para onde você quiser. Você pode desmontar, montar, fazer várias coisas com o fixador externo. Então, o fixador externo, geralmente, ele não vai encurtar a sua perna. Ele pode até ajudar a alongar, caso ela fique encurtada. A Isis Valença perguntou. Exercícios físicos ajudam a melhorar a dor de quem foi operado? Que tipo de exercício? Então, a Isis Valença perguntou sobre exercícios físicos melhorarem a dor de quem foi operado. Desculpa que mexi aqui no cabo. Vamos lá. A dor do pé torto, depois que você foi operado, se você for... Primeiro você tem que entender o seguinte, você escolheu fazer a cirurgia por quê? Porque você tinha uma artrose e você fez uma artrodese tripla, por exemplo, uma artrodese de 3 articulações ali no pé, por exemplo. Quando a gente faz a artrodese tripla, a própria artrodese já tende a melhorar a dor, porque você tira aquela cartilagem, você vai tirar todo o tecido que está machucado, todas as estruturas que estão doendo. Isso já tende a melhorar a dor. Significa que vai ter uma melhora de 100%? Muitas vezes não. Mas praticar atividades físicas para ganhar um pouco mais de mobilidade, para melhorar a circulação, para produzir substâncias, endorfinas, ajuda sim a melhorar. De preferência, atividades físicas sem impacto. Quais são as atividades físicas sem impacto? Primeiro, a que eu acho talvez a melhor de todas, natação. Atividades aquáticas. Natação ou hidroginástica. Talvez seja uma atividade que seja muito boa. Tem pessoas que têm dificuldade para natação. Tanto dificuldade de ter acesso a uma piscina ou a uma escola de natação, quanto outras doenças, como sinusite, rinite, dor de ouvido, etc. Então essas pessoas têm um pouco mais de dificuldade para natação, então a gente vai para outras atividades. Uma segunda atividade muito boa, Pilates. Pilates é uma atividade que vai trabalhar, é uma atividade física que trabalha toda a sua musculatura, uma atividade física que geralmente ela é personalizada, não é aquela atividade física que vai todo mundo fazer a mesma coisa, que nem o CrossFit, por exemplo, que vai todo mundo ali disputar, competir. Que o CrossFit sim é uma atividade muito boa, mas é uma atividade que envolve extremo impacto, extremo uso da musculatura, e que se você não tiver condicionado, bem condicionado, tanto a musculatura quanto da parte cardiorrespiratória, você pode ter lesão. Então você vai buscar atividades que
tragam menos impacto e tenham menos risco de lesão. A Alda Cristina. Para quem é adulto e tem um tendão encurtado, resolve com fixador? Quem é adulto e tem tendão encurtado. Primeiro, a gente tem que entender, é só o tendão que tem encurtado ou a gente tem outras estruturas encurtadas juntas? Se você tem um tendão, né, você tem ali um pé equino, ou equino, né, o pé tá para baixo. Às vezes só o fixador ajuda, mas às vezes se fosse só o tendão ou algumas outras coisas, talvez um pouco de gesso e outras coisas podem ajudar também. Então o fixador é uma alternativa e outras cirurgias podem ser alternativa também. Por isso que você tem que avaliar paciente a paciente. Mas sim, o fixador pode ser uma alternativa. A Isis trouxe aqui a pergunta falando assim, a cirurgia de correção do pé torto. Assim, a cirurgia de correção do pé torto, o procedimento completo de correção do pé torto, ele é um procedimento longo e muitas vezes um pouquinho demorado. Ele não é um procedimento assim único, né? Às vezes vão meses de tratamento. Tem uma paciente minha, que eu nem sei se ela está acompanhando a gente hoje, mas talvez seja paciente que comprou... Eu comprei a história dela e ela comprou a nossa garra de fazer o tratamento. Algumas pessoas talvez chegaram até a mim por conta dela, eu não posso revelar o nome dela por questões éticas aqui. Mas foi uma paciente que o resultado dela hoje é um resultado que eu considero bom, né? Muitas vezes eu sendo uma pessoa que sou muito exigente comigo mesmo e às vezes um pouco perfeccionista, eu esperaria que talvez tivesse, que eu conseguisse ter entregado mais para ela, mas hoje eu considero que assim, já foi uma vitória muito grande que ela conseguiu. Então, hoje ela já está conseguindo dançar, já está conseguindo fazer outras coisas que ela não conseguia. Ela mal conseguia se equilibrar sem ter um lugar para encostar. Então, essa paciente, o resultado dela foi bom, foi um tratamento longo, foram 3 cirurgias que envolveram, cirurgias longas, 3 cirurgias que envolveram muitas trocas gessadas, dificuldade de cicatrização de ferida por conta da correção extrema que foi. Então, assim, e hoje o resultado dela é por conta da autoestima dela. Uma coisa que é muito importante o paciente entender quando ele vai resolver tratar é isso. É que ele tem que entender que vai ser um processo que você falou assim, vai ser duro, vai ser difícil, mas a gente vai chegar lá. Entendeu? Então, isso que é o complicado e o que você precisa entender. A Ana Paula. Moura, 15. Esporão. Calcâneo, hipertorso congênito bilateral operada. O que fazer para minimizar a dor? Esporão calcâneo em pé torto congênito bilateral operada. O que fazer para minimizar a dor? Então vamos lá. Esporão calcâneo, a gente tem aqui um dos maiores mitos da ortopedia e da circulação de informações das pessoas. O esporão calcâneo ele é um osteófito que a gente chama de entesófito. Então vamos entender o seguinte. É uma calcificação que se dá num ponto de inserção do tendão de Aquiles, ali o tendão calcâneo, ou da fáscia plantar embaixo. Você pode ter um esporão em cima, atrás, e um esporão embaixo. O esporão ele não é a causa da dor. O esporão ele é consequência de um processo inflamatório contínuo por conta de uma certa sobrecarga ou do tendão ou da fáscia plantar. Então o esporão ele não é a causa da dor. O esporão ele é consequência de uma inflamação crônica. Então, quando o esporão surge, significa que muitas vezes o tendão já está um pouco mais desgastado. Você já pode ter uma doença do tendão ou uma doença da fáscia, que muitas vezes pode ser tratada de maneira conservadora, com fisioterapia, com algumas outras medidas. Ou, às vezes, a gente precisa tratar especificamente a doença do tendão. Não é só ir lá e tirar o esporão. A gente, às vezes, tem que tratar o tendão, tem que dar uma olhada. Aí, para isso, precisa de fazer um exame, tanto um exame físico, ou às vezes alguns exames de imagem, como às vezes uma ultrassonografia ou uma ressonância magnética, para auxiliar no diagnóstico e na definição da conduta, certo? Então, a dor vem desse processo inflamatório crônico que está ali, não necessariamente do esporão. Eu tenho pacientes que a gente conseguiu tratar com fisioterapia, melhorou o processo inflamatório crônico, o esporão continua ali e a dor some. É porque alguns pacientes ficam encucados. Tem uma pontinha de osso ali, e quando ela encosta em algum lugar, ela fura, ela machuca, ela causa problema. De qualquer forma, cabe avaliação, né? De qualquer forma, todo paciente que tem alguma dor... Inclusive, a Ana Paula me perguntou sobre a síndrome de Haglund, que é justamente isso. Ela tinha me deixado uma caixinha de pergunta, era isso que eu ia falar. Se não consigo usar sapato fechado na parte de trás. Então, você tem uma síndrome de Haglund, que é realmente o esporão na parte de cima, atrás,
que quando você usa o sapato fechado, aqui na parte do calcanhar, né, aqui atrás, comprime bastante. Então, às vezes, o Haglund, geralmente o tratamento cirúrgico é o melhor para o Haglund, quando causa muita dor. Então, pessoal, muito obrigado por todos que participaram. Qualquer pergunta que ficar, se vocês quiserem trazer alguma coisa, eu vou abrir uma caixinha de perguntas amanhã, tá certo? Toda sexta-feira eu abro caixinha de perguntas, então amanhã eu vou abrir uma caixinha de perguntas. Vocês podem fazer lá e eu vou tentar responder. Porque a gente já teve 1 hora de live e eu agradeço a todos vocês. Espero que tenha sido proveitoso. Muito obrigado, tá certo?